Quem é crente tem certeza, sua vida é uma beleza. Quem é crente tem certeza, diz amém. Amém. Aleluia! Nós somos o povo mais feliz dessa terra. E agora você está me ouvindo? Glória a Deus, glória a Deus. É sempre assim. A gente, de fato, a igreja é o lugar onde a gente é ajustado. A igreja é o lugar onde você tem que viver mesmo o fruto do Espírito, sabe? Essa coisa. Glória a Deus, querido, que alegria é ter você aqui conosco. Nós somos uma família. E eu sei que talvez você pense e fale a respeito disso. Mas diz, poxa, como família, ninguém foi na minha casa, eu não fui na casa de ninguém, ninguém falou comigo. Mas entenda, nós somos uma família que estamos aprendendo a ser família. Você até ontem era alguém estranho para mim e para a pessoa que está do teu lado. Então nós estamos aprendendo mesmo em Cristo a amar uns aos outros. E porque Ele nos amou, nós estamos amando uns aos outros. Amém? Você está feliz por poder amar quem está do teu lado? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, nós estamos no mês da família. E no mês da família nós estamos falando muita coisa. Eu confesso a você que se tivéssemos mais um mês, falaríamos mais um mês, porque tem muita coisa. Amém? Mas eu creio de verdade que de alguma forma o Senhor está falando aos nossos corações. E você que está com o seu coração aberto está entendendo, né? Falei em outras ocasiões. Nenhum culto, ele está mandando recado para ninguém. Nós estamos falando da palavra de Deus. Fato é que porque você é alguém que está vivo e precisa ser ajustado, a palavra te encontra nesse lugar, amém? E que bom que a palavra pode nos encontrar e nos ajustar. Talvez a pior coisa que você pode fazer por você mesmo é não ter um coração ensinável. O dia que você parar de ter um coração ensinável, você se lascou. Então assim, deixe seu coração aberto mesmo, receba a palavra do Senhor, ajuste o que precisa ser ajustado e caminha. É assim mesmo, limpa, se levanta e vamos embora. Amém? A Bíblia, a palavra de Deus não é história de homens que simplesmente acertaram em todo o tempo. Amém? Glória a Deus, achei que tinha aparecido ali já. Apareceu? Hoje eu vou falar com os homens. E aí eu queria fazer uma proposta para vocês. Talvez muitas coisas do que nós vamos falar aqui à luz da palavra, lembrando, não é recado para ninguém, mas à luz da palavra nós vamos falar aos homens. Se você, esposa, está aqui, e o que for falado for resposta de oração para você, faz um pix no novo prédio, @verbodavidarujá.com.br. Eu acredito que a gente consegue cobrir essa parte da frente. Amém, é pouca coisa, 200 mil a gente cobre, então acho que a gente consegue esse culto hoje, a gente resolve isso. Amém, eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios capítulo 13, verso número 11. 1 Coríntios 13, 11, na versão Almeida Revista Atualizada, na versão ARA. Se você tem entre 12 e 17 anos, os nossos teens estão reunidos em um dos nossos anexos. Meu Deus, nós falávamos isso e era só pela fé, hoje é verdade, amém? Então, em um dos nossos anexos, nossos teens estão reunidos. Se você tem essa idade, você pode estar lá com eles. Tempo poderoso. 1 Coríntios capítulo 13, verso número 11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, nós te damos graças. Nós estamos diante do teu povo, somos o teu povo, a tua família, o teu corpo. E a tua palavra, ela está aqui para nos moldar mesmo. Então nós abrimos o nosso coração para receber a boa semente da tua palavra. E que eu, inspirado pelo teu Espírito, possa de fato ministrar a tua palavra, que é carregada de poder, de unção. E eu creio que nós não estamos apenas aqui para ouvir, Pai, mas nós queremos sim o conhecimento para praticar. E nós mesmos iremos colher os frutos de quem pratica os teus conselhos. Obrigado, Pai, porque a tua palavra diz que existe uma unção que despedaça todo o jugo. E eu não sei como os meus irmãos entraram aqui essa noite, mas eu sei que a unção pode fazer e ela vai fazer.
Obrigado, Pai, por olhos iluminados. Eu te dou graças, Pai, por sofismas caindo por terra, por mentiras, por orgulho, toda resistência caindo por terra, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito encontre em nós liberdade para ministrar. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Amém. Queridos, esse texto é um texto que o apóstolo Paulo ele escreveu para a igreja em Corinto. E ele fala de fases. Ele não está falando de uma mudança, que ele era menino e quando cresceu mudou. Não. Ele está falando de uma fase de vida. Todos nós fomos crianças, adolescentes, jovens e hoje estamos mais velhos, adultos. Eu não sei em que fase você se encontra. Acabei de falar dos adolescentes que estão reunidos lá em um outro prédio. Então, nós entendemos que existem fases e que o apóstolo Paulo está falando é exatamente disso. Ele diz que existem coisas que você vai viver e ela é totalmente pertinente a uma fase em que você é menino. E eu gosto porque ele deixou claro, quando eu era menino, ele está falando de uma condição passada. Quando eu era, outrora eu fui. Quando eu era menino, eu falava como menino. Porque como menino se fala como menino. Sentia como menino. Pensava como menino. Então tudo isso está certo. Se você é menino, você fala como menino, pensa como menino e age como menino. Até aqui, ok. Mas o apóstolo Paulo vem e diz, eu não fiquei assim para sempre. Ele diz, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então preste atenção, querido, porque ele está falando de desistir. Sabe quando você desiste de algo, é que você não quer mais aquilo. Você não caminha mais daquele jeito, eu desisto. Se eu desisto de algo, eu abandono algo. Eu não desisto, um exemplo, né? Eu desisti do meu tênis, e eu estou usando o tênis, eu desisti do tênis? Então não dá, quando você fala de desistir de algo, é porque aquilo já não te acompanha mais, já não faz parte de quem você é, e o apóstolo Paulo está falando exatamente disso. Quando eu era menino, eu fazia tudo de menino, hoje eu sou homem, e já não cabe mais para mim as coisas de menino. Você está aqui? Querido, e essa é a primeira coisa que você, homem, precisa entender. Cada fase é uma fase, e cada fase exige que você seja por inteiro o que você precisa ser. Falamos que enquanto solteiro você precisa, na sua solteirice, ser temente ao Senhor, se desenvolver. A gente vai falar um pouquinho disso. Mas querido, se você hoje é um adulto, já não cabe mais. Eu lembro que quando eu fui fazendo aniversário, eu falava para cá, existem coisas que até antes desse aniversário não era tão estranho fazer. Fazer agora já vai dar uma outra conotação. Talvez você seja alguém com uma idade avançada, que gosta de se vestir jovem, que gosta de coisas jovens, mas querido, e está tudo bem com isso, mas existem algumas coisas que se você quiser fazer com uma idade mais avançada, as pessoas vão olhar para você e dizer, oh meu Deus, acho que ele não viveu a fase, né? E aí você diz, pastor, o problema é de quem julga. Mas assim, você sabia que às vezes o que as pessoas estão olhando e falando, é justamente você revelando uma carência sua, ao longo da sua existência? Amém. Amém? Então, o livro de Êxodo, no capítulo 18, verso de número 21, vai narrar uma conversa que Jetro teve com Moisés. Para quem não sabe, Moisés, ele liderou todo o povo, ele libertou o povo do Egito, da escravidão, e ele caminhou com o povo, existia um destino, existia um propósito, um rumo, e ele fez isso. Mas a Bíblia diz que eram milhares de pessoas, milhões de pessoas. Você está comigo? Muitas e muitas e muitas pessoas. E o sogro de Moisés estava vendo aquela situação, e ele vai dar um conselho para Moisés. Ele chega para Moisés e diz, Moisés, eu estou vendo do jeito que você está aí, minha filha vai ficar viúva. Parafraseando, ele estava vendo e disse, você vai ficar maluco, você vai ficar doido, não vai dar certo. E aí o conselho dele foi exatamente esse, ele diz, por que você não levanta homens para te ajudar a liderar no que você está fazendo? Porque você comandar tudo isso não vai dar certo, então levanta homens que possam te ajudar, te auxiliar. E o conselho dele foi exatamente isso, procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade,
que aborreçam a avareza, ponham-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem esse povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Amém? Mas olha que coisa interessante. Jétro sabia que o que ele estava tendo que dividir, o que Moisés dividiria, e ele iria exigir pessoas qualificadas para aquilo. Até porque essas pessoas, elas iam julgar causas menores, ao passo que ele continuaria julgando causas maiores e mais difíceis. Fato é que quem foi chamado para libertar aquele povo foi Moisés. A unção estava sobre ele para fazer aquilo. Mas esse conselho veio do alto mesmo, e de alguma forma essa instrução também veio de Deus. Ele foi usado por Deus para dar essa instrução a Moisés. E ele fala, querido, sobre homens capazes, tementes a Deus e homens de verdade. Não é interessante pensar que é necessário falar isso? Foi necessário que ele dissesse homens capazes, homens tementes a Deus e homens de verdade. E quando você pega o significado da palavra verdade, não é que tinham homens de mentira, não eram homens disfarçados, não, preste atenção, porque o significado da palavra no hebraico, verdade, ela traz a ideia de fidelidade, de estabilidade, de confiança, de constância. Então o que o texto está falando aqui é exatamente isso: procurem homens de caráter, procurem homens de verdade, são homens de caráter, homens de hombridade, homens que não vão titubear com relação aos princípios, homens que vão ser de verdade. E queridos, quando a gente fala de homem, não existe um estereótipo próprio de homem. Porque homem, quando você fala de masculinidade, quando você fala de homem, existem homens que vão ser na ideia do rústico, né? Que vão ter barbona, que vão ter cabelo, que vão ter tatuagem, homens que vão talvez se vestir, mas tem homens que não. Eles vão se vestir de maneira mais simples, eles vão gostar de ler, eles vão gostar de teatro, eles gostam. Então assim, homem não é quem anda de moto, gosta de carro antigo não. Você está comigo? Uma criança, amém? Então nós não estamos falando, a característica do homem, ela não está atrelada a talvez manias que o homem tem. Fala-se muito a respeito de um homem que não tem um carro velho para cuidar, ele não... não, porque não gosta de futebol. Queridos, hoje em dia, de verdade, você precisa se atentar para o que a palavra diz no que tange você como homem, mas não necessariamente que a masculinidade ela precisa ser expressada porque você é alguém que demora para cortar a unha, que tem sujeira debaixo da unha, que demora para fazer sua barba, que não se cuida. Não é isso. Você está aqui. E de verdade, nós fomos mudando tanto, e eu acredito que, infelizmente, existem coisas que ganharam força em nosso meio, porque nós pendemos para uma masculinidade, e aí precisou-se vir o feminismo, na ideia de se contrapor à masculinidade. Quando se você for para a palavra de Deus, e você seguir o exemplo de Jesus, não precisava nenhum nem outro. Quando você vai para Jesus e a maneira como Jesus se comportou, querido, todo homem consegue ser homem e servil, todo homem consegue ser homem e fazer o que precisa ser feito, sem precisar impor, sem precisar de alguma forma ser grosseiro, ou entender que a mulher está abaixo dele. Não, Jesus nunca fez isso, mas de alguma forma a cultura foi para esse lugar, e Jesus, quando anunciou o reino, ele veio contrapor, queridos. Preste atenção, ele conversa com a mulher samaritana, os discípulos chegam para ele e dizem: o que ele está fazendo? Não tem que falar com essa mulher. Então existia uma cultura que Jesus veio quebrar. 3 améns. Se você lesse a sua Bíblia, você ia saber do que eu estou falando. Amém? Então ele está falando sobre
escolher homens de verdade, homens de caráter, homens que sejam fiéis, que sejam responsáveis, que sejam de confiança, que sejam constantes. E querido, eu e você precisamos ir para esse lugar. Quando você fala mesmo de hombridade, você está falando do caráter, da integridade, da responsabilidade. Isso transcende a força física. Então não é sobre o quão forte você é, o quão agressivo você é, ou o quão mal você parece ser, não é sobre isso. Mas é sobre você ter caráter e ter encontrado em você alguém que vai ser a pessoa de uma palavra só, um homem de uma única palavra, um homem que é sério, que tem compromisso com o que fala. Querido, antigamente nós não precisávamos, é interessante, porque o conceito ou o ensinamento de um pastor, ele teve que ir mudando e se amoldando com os anos e com a mudança da geração. Porque antigamente, talvez você não precisava dizer para uma pessoa que se ela empenhou a palavra dela, ela teria que cumprir. Você lembra do fio do bigode? 3 pessoas. Existia a coisa do fio de bigode, se eu der a minha palavra para você, acabou, eu não vou voltar atrás, eu vou honrar ela ainda que com prejuízo. Então não era uma coisa que o cristão tinha, era uma coisa que o homem que cresceu em uma casa de princípios, era real para ele. Só que a coisa foi se perdendo, e de verdade, querido, por que a gente para um ano para poder falar o mês todo sobre família? Porque família é o maior alvo de Satanás. Porque se Satanás conseguir destruir a sua família, ele acabou com um referencial. Queridos, quantas pessoas eu converso e como o pastoreio fez eu entender a ausência de um pai, o buraco que causa dentro de um lar. E talvez não só a ausência de um pai, mas um pai que estava lá e nunca esteve, ainda assim sendo ausente. Então eu tenho percebido ao longo dos anos, a Bíblia sempre foi muito real e verdadeira, a respeito de como devemos nos comportar, mas o diabo, entendendo a força de uma família unida, e o que ela, nos seus devidos papéis, proporciona aos seus, o diabo veio conturbar isso, ele veio atrapalhar isso. E quando você cresce sem a referência, hoje pela manhã nós falamos a respeito da herança familiar, querido. Se você não ouviu, ouça, vai edificar a sua vida. Mas porque talvez nós não temos famílias, né? Então você pega o que foi dito aqui pelo pastor Fábio, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque talvez nós não temos essa coisa passada de geração em geração, é preciso que alguém se levante e mude isso. E graças a Deus, em Cristo Jesus, é possível essa mudança. Amém. Então não é porque foi com a avó, com a mãe, que pode ser com você, em você isso pode ser mudado. Agora é necessário mesmo ir passando isso adiante. Agora, querido, quando nós falamos a respeito do homem, existem tarefas, funções, existem coisas que o próprio Senhor tem expectativa que o homem faça e viva, que ele não vai esperar da mulher. Você sabia que, olha que coisa interessante, a Bíblia diz em Gênesis 2:15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Você sabia que quando Eva chegou, Adão já estava lá cultivando e guardando? A Bíblia diz que Deus criou Adão e deu para ele uma tarefa, ele já tinha uma responsabilidade. Eu fico imaginando, e é uma conversa que eu tenho com a minha esposa às vezes, todo homem que se casa seria bom se ele tivesse morado sozinho um tempo. Por quê? Porque ele ia ter noção de coisas que precisam ser feitas, que muitas vezes ele está atribuindo à mulher e à esposa dentro de casa, como se fosse responsabilidade só dela. Mas preste atenção, porque a Bíblia diz que Adão já estava cultivando e guardando, ele já estava trabalhando, ele já morava sozinho, e estava tudo em ordem, não estava bagunçado. Você acha mesmo que Eva, quando veio, olhou e disse, meu Deus, vou ter que arrumar essa bagunça? E já saiu dobrando as folhas e fazendo as coisas? A impressão que dá é que Deus colocou Eva lá, porque Adão já estava todo atrapalhado. Sabe essa coisa da esposa que viajou, e o marido está tomando água na Tupperware? Aí a impressão que dá é que Deus olhou e disse, meu, já não tem mais Tupperware, deixa eu criar Eva. Então Eva veio só para lavar as Tupperware e as canecas. Queridos, pelo amor de Deus,
Então é necessário entender, Deus nunca olhou para você e para sua esposa e viu diferença entre vocês no que tange ao que Ele derramou a ser vivido. Nós vamos para a palavra, calma. Então Ele já estava lá, Ele já precisava cuidar e guardar, já existia uma responsabilidade dada a Adão. E isso, querido, cabe a mim e a você, como homem. Amém. Deixa eu abrir um parênteses, se você ainda não se casou, se você ainda está solteiro, essa é a fase onde você precisa aprender coisas que talvez desenvolver dentro do casamento vai ser um pouco mais pesado. Eu vejo, queridos, como talvez eu e você, se falharmos na nossa missão de criarmos os nossos filhos, daremos trabalho para os cônjuges, ou para as esposas no futuro. Então, o que um pai e uma mãe não faz por um filho na criação, acaba revelando e dando trabalho para quem quis se envolver com essa pessoa no futuro. Amém? E é um trabalho, querido, exaustivo. Eu tenho 3 crianças, e em casa constantemente, chega e diz, vai, põe a mesa. Mas pai, eu não quero, põe a mesa. Colocou, cadê os talheres? Não, eu já botei os pratos, diz para o outro pegar o talher. Então é o tempo todo tendo que desenvolver, e a Camila tem uma meta, acordou, arruma, cada um tem que arrumar sua cama, arrumar seu quarto, só sai do quarto depois que arrumou tudo. E o bico? Ah, mas pastor, por que você está falando de homem? E por que você está falando disso? Sabe por quê? Porque mamãe, se você poupar o seu filhinho homem de fazer o que precisa ser feito, você está criando um homem frouxo adulto. Então, se você não fizer o seu papel da maneira correta, se você não fizer certo o que precisa ser feito, você está criando um homem problemático no futuro. Cabe a você fazer o que precisa ser feito. Olha que coisa interessante, deixa eu abrir esse parênteses aqui. A Bíblia diz, deixa eu ler para você, querido, tem tanto conteúdo aqui que, meu Deus do céu. Deuteronômio 6,6 diz assim, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração. É Deus falando com o homem. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Sabe o que, quando a gente fala de Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, a gente acha que isso aconteceu porque ensinaram uma musiquinha, porque falaram uma única vez, e então quando se cresce a oração que faz é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas queridos, preste atenção no que o texto está dizendo. É quando estiver sentado na mesa, é quando se levantar, é quando for dormir, é quando estiver no caminho. Isso mostra para mim e para você que como homem, que como pai, você precisa ser persistente no ensino dos seus filhos. Eu fiquei pensando, se a gente fosse conversar, vocês estão os dois aqui na igreja, marido e mulher, mas se nós fôssemos conversar com os seus filhos, ou com alguém que conhece vocês, eles iam querer o Deus da esposa, o Deus do marido, ou o Deus da casa, de ambos? Em que sentido? Será que na sua casa nós temos uma mulher de Deus, uma mulher de oração, e um homem que só sabe trabalhar? Ou nós temos um homem que é de Deus, que é temente ao Senhor, que é um homem de caráter e tem demonstrado aos outros que o Deus a quem ele serve é um Deus que deve ser seguido? Eu não sei se você está me entendendo, querido, mas se de repente na sua casa fossem falar de quem é a referência de alguém cheio de Deus, vão falar de vocês homens ou vão falar das esposas? Porque, queridos, de verdade, existe uma responsabilidade sobre nós homens, que Deus não vai cobrar, Ele não vai cobrar das mulheres. Preste atenção, porque quando foi para acontecer o que aconteceu, deixa eu ler para você. A Bíblia diz que quando o homem foi penalizado, ou quando aconteceu o que aconteceu no Éden, ou até mesmo quando aconteceu o que aconteceu com os filhos de Eli, você vê Deus vindo sobre o homem, e dizendo, Adão, porque você errou, e ele diz, Eva foi enganada e você não foi, você errou, e aí veio a sentença sobre Adão, veio a sentença sobre Eli,
Deixa eu seguir meu cronograma, senão eu vou me perder. Tudo bem? Abre, por favor, em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Primeira Pedro, capítulo 3, verso de número 7. Antes de eu ler esse texto, eu estava falando a respeito dos solteiros. Querido, a Bíblia diz que os solteiros devem cuidar das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, porque quando você se casa, você deve agradar a sua esposa. Você está comigo? Então, de alguma forma, a própria palavra de Deus diz que, enquanto você é solteiro, você cuida de uma coisa, e quando você se casa, você tem que cuidar da sua esposa. Não que você vai largar o Senhor e o trabalho a Ele, mas você precisa entender que seu principal ministério agora é a sua família, é a sua esposa, é a sua família. Está comigo? Então não adianta você ser uau na igreja e ser na sua casa. Você precisa ser uau na sua casa, e porque você é uau na sua casa, você vai ser uau na igreja. Todo uau na igreja e na sua casa dá ruim depois. Você está comigo? Porque é inclusive um comando dado pelo apóstolo Paulo. Ele diz que existem alguns pré-requisitos para aquele que almeja o episcopado. Aquele que almeja viver o ministério tem que preencher alguns requisitos, e parte desses requisitos é que governe bem a sua casa. Porque ele diz: se não governa bem a sua casa, vai fazer o que com a igreja? Mas o texto de 1 Pedro, e aí eu não falei de novo, desculpa. Mas se você é solteiro, além de cuidar das coisas do Senhor, é a fase onde você estuda, onde você se profissionaliza, onde você faz agora, nessa fase, pensa em como ganhar bem, em como ter sucesso profissional. É a fase onde você estuda, é a fase onde você busca mesmo galgar degraus, para que quando você assuma uma família, você tenha estabilidade financeira, que você tenha estabilidade emocional. Você está comigo? Eu me lembro, e talvez você mora em uma casa que haja condições disso, mas eu me lembro de diversas vezes o meu pai falar para mim, enquanto eu era jovem, ele dizia: filho, se você tiver que fazer alguma coisa, faça enquanto você está na casa com seu pai. Porque o dia que você sair da casa do seu pai, você vai poder fazer, mas vai ser necessário maior coragem, vai ser necessário maior ousadia. E quando você vai tendo filho, isso vai sendo verdade para a tua vida. Agora entenda, uma vez que você está em Deus e recebe as instruções, não deve existir medo, querido. Amém? Então você que é solteiro, mergulhe em ser um homem de verdade. Mergulhe em ter caráter, em ter hombridade, em ser alguém fiel aos princípios. Não se corrompa, não seja levado por modinha ou por modismos e talvez circunstâncias que vão te afastar daquilo que Deus tem para você como futuro. Amém? Mas 1 Pedro 3,7 diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para a vossa esposa, para a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Querido, esse texto é brabo. Esse texto é puxado. Esse texto é poderoso. Sabe que coisa interessante? Nós somos o ministério da palavra da fé. Então, se tem uma coisa que você aprende no verbo da vida, é que quem crê, confessa. Então você se enche da palavra, você tem convicção e você confessa. Você fala e diz. A Bíblia diz que aquilo que você confessa acontece. É real. Uau, glória a Deus, eu sou da fé. Aí a própria Bíblia diz: mas se não trata bem a esposa, a oração não sobe. Mas se não cuida bem da esposa, aí você diz assim: mas eu estou confessando, eu estou crendo, pastor, por que não está acontecendo? Deixa eu te perguntar, como que você está em casa? Você está tratando a sua esposa com dignidade? Você está tratando, como que o texto fala aqui?
com discernimento e consideração. A mensagem diz assim: o mesmo vale para vocês. A mensagem ela já vem de um jeito mais, presta atenção aqui. O mesmo vale para vocês, maridos. Sejam bons maridos, cada um para a sua esposa. Não deixem de honrá-las, nem de se alegrar com elas. Sendo mulheres elas, não têm alguns privilégios de vocês. Mas na nova vida, sobre a graça de Deus, vocês são iguais. Portanto, tratem a esposa iguais a vocês, para que suas orações não sejam daquelas que nem passam do teto. Uau! E aí existe, queridos, esse entendimento a respeito de a mulher cristã precisa se submeter ao marido. Queridos, quem foi que disse? Talvez algum desviado lá atrás disse que a submissão é essa ideia de que o homem é o dono da mulher. E quando você fala, a Bíblia diz, né, que o corpo dela é teu e o teu é dela. Então existe essa coisa, e falaram da minha mão hoje pela manhã, mas amém. Existe essa coisa, porque a Bíblia diz que dois são um só. E uma vez que dois são um, vocês agora estão nesse mesmo barco, vivendo essa mesma vida. Agora, querido, a coisa mais triste que tem é ver alguém que se diz cristão, alguém que se diz temente ao Senhor, ser alguém que falha com o teu caráter, ser alguém que não faz o que precisa ser feito com a esposa. Eu fico me perguntando, quem foi que obrigou você a casar? Porque até onde eu sei, no Brasil, onde nós estamos, você não é obrigado. Em outras épocas, existiam os arranjos. Então a família era amiga e diz, tem como? Meu filho, seu filho? Até, né, e se era uma família importante, tinha os arranjos para manter o legado, manter um nome na cidade e tudo mais. Hoje em dia não tem mais isso. Eu sei e vi isso em Arujá, de famílias um pouco mais abastecidas, um pouco mais ricas, onde elas de alguma forma obrigam seus filhos a se casarem com comunhão, com divisão total de bens. Eu confesso que isso de alguma forma, mas é ok, não vou entrar nisso não. Você está aqui? Amém. Então, queridos, a Bíblia está dizendo que existe uma forma de você ser o homem dentro da sua casa. E quando ela fala do discernimento, discernir traz o significado da palavra em geral é inteligência, entendimento. Quando você fala sobre discernimento, quer dizer que você precisa perceber claramente todas as necessidades da sua família. Olha que coisa interessante. O que é viver, queridos, ele está falando, olha que coisa. Ele diz, vivei a vida comum do lar. Tem vida comum, ou mais comum que o dia a dia? Tem? Não tem, meu amigo. Não tem. Vocês podem dizer que me conhecem, meus pais podem dizer que me conhecem, mas nenhum aqui, nem meus pais me conhecem mais do que a minha esposa. Por quê? Porque nós estamos dia após dia vivendo a vida comum do lar. Então você encontra, quando eu estou com esse cabelinho todo para trás aqui, bonitinho, cheirosinho. Mas de manhã com esse cabelo maior que eu estou, meu amigo, é ela que me vê. Ela sempre acorda assim, mas eu não. Então a vida comum do lar, e queridos, não tem lugar onde você exerce mais o cristianismo do que a sua casa. Não tem, é fácil ser crente aqui, é fácil. São 2 horinhas, onde você por mais que não suporte alguém, não suporte o som, e o pastor pede para abraçar, e ele faz, nossa, eu não gosto dele. Ok, você pode estar nesse lugar, que Deus te ajude. Mas assim, são 2 horinhas, e daqui a pouco acabou. Então você consegue ser o cristão perfeito nesse lugar. Eu lembro lá atrás, quando eu ouvi uma mulher dizendo, pastor, eu vou pegar meu caminhão de mudança e vou trazer para a igreja. E eu disse, por quê? Porque o homem da igreja não é o mesmo homem que vai para a minha casa.
Esses dias eu ouvi de uma criança, de um adolescente: eu quero que os meus pais de casa sejam os mesmos pais que estão aqui na igreja, porque em casa eles são outras pessoas. Então, queridos, o evangelho não é sobre essa hipocrisia. Pastor, o senhor é perfeito? Querido, pelas minhas contas faltam 2%. É a risadinha que machuca. Eu estava indo bem. Eu não sou, tem uma série de falhas, e se você quiser, converse com a minha esposa, ela pode te falar algumas. Então nós não estamos falando, não é uma pessoa perfeita, falando a pessoas imperfeitas, não, mas estamos todos nesse barco, e eu preciso reconhecer, homens, nós precisamos reconhecer que não somos perfeitos, nós precisamos reconhecer que precisamos de ajuda. É incrível como o homem é orgulhoso, como o homem fica nesse lugar, onde ele tenta com a própria força sair, quando se ele tivesse coragem de abrir o coração, para alguém, para um outro homem, para um amigo, para um líder, ele sairia de lá muito mais fácil. Você sabia, deixa eu ler essa estatística para você, eu estou atrapalhando tudo aqui, meu amigo. Olha só que coisa. Um dado que costuma chamar a atenção em muitos países, inclusive no Brasil: homens apresentam taxas de suicídio significa em muitos países, inclusive no Brasil, homens apresentam taxas de suicídio maiores que a das mulheres. Os motivos são complexos e não podem ser reduzidos ao orgulho, mas especialistas frequentemente citam o isolamento emocional e a menor busca para ajuda como fatores importantes. Então eu lembro de uma vez, queridos, conversar com um cardiologista. Já subiu? Não, fica, Ju, pode ficar. Eu lembro de conversar uma vez com um cardiologista e ele falar para mim: o maior índice que eu tenho de homens, o maior número que morre na minha mesa são homens. E o maior dos casos, quando você vai conversar, eles nunca procuraram um médico. Eles nunca foram se consultar, eles nunca foram se cuidar, eles nunca estão nesse lugar. Eu não sei o que acontece com a gente. Super-homem, a gente cresceu na ideia, né? Então quando é pequeno não pode chorar, engole esse choro, o homem não chora, o homem não chora, o homem não chora. E aí você cresce precisando chorar e não chora. E aí fica esse homem com a cara amarrada aí. Pastor, você está incentivando a chorar. Eu lembro de uma vez eu conversar com um homem e eu dizer para ele, ó, eu já fui muito xarope, mas eu falar para um homem, um profeta da nossa igreja, dizer: rapaz, você chora todo culto, né? E ele disse, eu não vou tentar imitar ele, mas ele me deu um toque. Ele diz: o dia que eu parar de chorar nos cultos, é porque de alguma forma eu fechei meu coração para o que Deus precisa fazer em mim. Aí eu lembro que eu virei para ele e disse: eu preciso começar a chorar. Mas não é interessante pensar, querido, quando foi a última vez que você chorou em um culto? Será que Deus parou de se mover dessa forma? Foi uma fase em que Deus vinha e as pessoas elas eram tão tocadas? Ou é que você que está indiferente demais? Ou é você que hoje vem para o culto só para poder... Eu fico ali atrás, é engraçado que no meio da adoração um monte de gente não levanta a mão, não canta, um monte de gente conversando com a pessoa do lado. Aí você acha mesmo que você vai... Aí achar que isso de alguma forma não está influenciando na nossa vida? Meu Deus do céu. Você está entendendo alguma coisa? Então, o discernimento, viver a vida comum do lar, discernindo o lar, é perceber claramente todas as necessidades da família. Quem discerne, está ligado, querido, no reino do Espírito mesmo está ligado.
Quando você fala a respeito de um pastor, olha que coisa interessante, quando você fala do discernimento na vida de um pastor, já aconteceu comigo, de eu estar conversando com uma pessoa e ela falar uma coisa para mim e eu perceber por dentro, ela está mentindo, e eu perceber por dentro, não é isso, ela não está sendo verdadeira, e porque eu percebo isso, eu consigo ir de maneira cirúrgica falar com a pessoa. A Bíblia diz que quando o marido, ele está vivendo a vida comum no lar, mas discernindo a casa, ele consegue perceber quando o filho está indo para um caminho ruim, ele consegue perceber quando a esposa não está tão legal, ele consegue perceber a atmosfera da casa. Agora, se você é um cara que só enfia a cara no trabalho, e aparece em casa todo cansado toda vez, você não está dando conta da tua casa, meu amigo. E é necessário ser sacerdote da tua casa, é necessário estar na tua casa zelando, porque o diabo está querendo bagunçar com tudo, e você precisa ser a pessoa que guarda e zela pela tua casa. Aleluia. Viver a vida como um do lar, com discernimento, é ter essa sensibilidade para perceber os limites da mulher, considerando sempre sua condição de parte mais frágil, privando dos desgastes que podem ser evitados, tendo sabedoria e percepção espiritual para lidar com as coisas da vida. Consideração. Então o homem deve viver a vida comum do lar com discernimento e consideração. A consideração, ela traz a ideia de um preço fixado. Honra que pertence ou é demonstrada por alguém. A consideração fala de dar valor à esposa, honrando-a em alta medida como algo que é caro. Então a Bíblia diz que viver a vida comum do lar, discernindo e tendo essa consideração, é exatamente isso. Então é fazendo o que precisa ser feito, querido. A vida comum do lar tem exigido, e talvez se você for conversar com as mulheres, com as esposas, elas estão cansadas, elas estão fadigadas, porque elas têm um marido, elas têm uma família, mas parece que elas cuidam da família, elas cuidam da educação dos filhos, elas cuidam de tudo dentro de casa. Queridos, quando nós falávamos de um estilo de família, lá atrás, nós falávamos de uma família onde o marido saía para trabalhar, e a esposa ficava dentro de casa. Então a esposa cuidava dos filhos, cuidava da casa, e quando o marido chegava, ele encontrava aquele ambiente, né? Onde ela cuidou dos filhos, da casa, e aí falando assim parece, né? E ele chegou e ela está com a roupinha, e diz: meu bem, vai tomar o seu banho, quando você voltar eu faço massagem em seus pés. Isso no filme funciona, mas quando chega a mulher diz: pega essa criança que eu não estou aguentando mais ela, me ajuda aqui com isso. Mas hoje nós estamos falando de famílias onde ambos trabalham. Então a mulher trabalha e ela está compondo renda na casa, amém. Se vocês concordaram com isso, glória a Deus, ou se precisa, amém. Mas que haja um planejamento, porque talvez nunca vai sair disso se não houver planejamento e unidade, querido. Mas então, se uma família, ambos trabalham, é preciso dividir mesmo a tarefa de casa. Eu estava ouvindo um homem falar, eu não sei se você sabe, mas foi comprovado, que lavar a louça é afrodisíaco. Parece que se você lava a louça, a esposa fica bem interessada em você. Queridos, de verdade, lavar a louça não vai te fazer menos homem. Estender uma roupa. Você está aqui? A Bíblia fala, querido, a impressão que eu tenho é que os homens, eles estão lá, eles fizeram os filhos, mas quando o filho nasce, ele parece que vem só para prover. Eu vou prover, e eu sou essa pessoa, eu sou o homem da casa, então existe sempre aquele respeito. Mas você sabe que o filho é teu? Olha que coisa interessante, é seu filho. E por que eu estou tendo que falar isso? Porque esses dias eu estava com uma pessoa e me despertou isso. Eu estava com uma pessoa e essa pessoa precisou se ausentar e o marido ficou com o filho. E então na volta nós estávamos fazendo algo e a esposa falou assim: deixa eu levar
isso para casa, porque eu quero recompensar o meu marido, porque ele ficou com a criança. Foi isso que eu fiz na hora. Eu disse, como é que é? É, porque ficou com a criança. Eu falei, ficou com a criança dele. Você não tem que recompensar coisa nenhuma. Não, pastor, queridos, é isso. Talvez nós estamos tendo homens que se sentem fazendo um favor quando ficam com as crianças, porque a mulher foi passear, a mulher foi fazer alguma coisa. São seus filhos. E aí eu vejo uns homens que parece que não sabem nada. Parece que solta uma criança, não é filho dele não, ele fica todo perdido. A Camila liderou o Rema por 5 anos. Por 5 anos eu fiquei com as crianças em casa. Começamos com 2, ficou 3 depois. Mas queridos, ela chegava em casa, as crianças estavam tomadas banho, todas elas jantadas e dormindo. E aí eu lembro que eu falava isso para algumas mulheres, as mulheres falavam, meu marido? E assim, eu não estou aqui para poder falar, mas maridos, se posicionem naquilo que vocês são dentro da sua casa. Então, se a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, são flechas na aljava, você não vai aparecer só quando for para lançar a flecha. Você é pai, você precisa derramar sobre o seu filho sabedoria, ensinando, amando, honrando. Esses dias eu estava pensando, se os seus filhos, vamos lá, se fosse se casar com a sua filha, um homem como você estaria feliz ou triste? Ou se fosse se casar com o seu filho, uma mulher como você estaria feliz ou triste? É interessante pensar assim. Porque se nós não estivermos no lugar certo, fazendo a coisa certa, querido, a gente não vai conseguir estar no centro da vontade de Deus. E casamento é uma bênção. Mas é necessário que cada um esteja no seu papel, porque se cada um não estiver no seu papel, o que é para ser uma bênção se torna um desastre. Então o homem tem esse lugar. Olha que informação importante. Olha que dado importante. Pergunta para o pessoal que está do seu lado aí. Olha o que essa informação diz. 93% de chance. Quando um homem se converte, quando um homem aceita Jesus, existe 93% de chance de toda a família vir para o Senhor. Se a mulher se converte, de uma família que não é convertida, existem 17% de chance da família se converter. E se você está aqui, mulher, fique firme que 17% vai ser dobrado na sua vida, amém? Mas quando é uma criança, existem de 3 a 7% de que a família se converta. Eu não sei se você entende a responsabilidade nossa como homem, de como é referência para uma casa quando o homem se posiciona da maneira correta. Então, se você decidir não brincar de crente, você tem uma influência enorme na sua casa. Mas é necessário estar nesse lugar onde Deus é exaltado por seu intermédio. Agora deixa eu falar de uma outra coisa, que o tempo foi-se embora, querido, eu tinha muita coisa para falar aqui. Sabia que quando você casa, você casou para ter intimidade com a sua esposa? Pastor, vai falar de quê? Sério? Sabia que você, querido, o que te fez ser marido e ela sua esposa foi justamente a intimidade sexual? Porque se você morasse só, existem pessoas que moram em república com amigos, que estão estudando com uma outra finalidade. Mas pastor, por que você está falando isso? Geralmente é sempre a mulher que nega. Afinal de contas o homem está sempre aí, e é a mulher que está com dor de cabeça, é a mulher que diz que hoje não. Sabia que isso não é tão real mais assim? Sabia que essa é a geração que menos faz?
triste, péssimo. É a geração que menos está coisando. Sabe por quê? Repete assim comigo: dopamina digital. Dopamina digital. Querido, o seu cérebro, a dopamina é justamente a sensação de prazer, que quando você tem a intimidade, você desfruta. Está comigo? Então você tem a intimidade e virou o zoinho, dopamina. Sabe o que está acontecendo? Isso daqui está fazendo com que a dopamina do teu cérebro seja suprida. E por se encher disso, não se procura mais aquilo. Uau! Real! Verdade! Pode pesquisar. Porque as pessoas estão aqui, isso aqui é estímulo constante. Queridos, preste atenção, o nosso cérebro está bugando. A gente está entupindo a nossa mente de informação. Você lembra que antes tinha assim, antigamente dizia assim, você conhecia uma família com muitos filhos, o que você falava para a família? Não tem TV em casa? Não era? Por quê? A televisão, ela era um indicativo que vocês teriam outra coisa para fazer, a não ser fazer aquilo. Hoje você tem a TV, o celular, a internet, o relógio, então você não para mais. Se antes a ideia de ter TV não tinha menino, hoje com tudo isso os meninos não estão vindo mesmo. Mas pastor, nós não cremos, né, que a gente só faz para ter menino? Claro que não. Você já pensou Abraão se cresce assim? A Bíblia diz que Abraão fazia parte dele. Vocês ficam sem graça de falar disso, é? Mas sabe, querido, o que precisa acontecer na sua casa? Desliga a internet, desliga os celulares, desliga aquilo que está de alguma forma enchendo a tua mente e saciando você na dopamina. Queridos, tem sido constante, eu tenho conversado com outros pastores. Lembra que eu falei que agora como pastor a gente não precisa mais só se preocupar em ensinar algumas coisas que a Bíblia diz, a gente está tendo que voltar a ensinar princípios que antes era comum de se ter dentro de casa. Antigamente você não tinha que falar para o homem, você tinha que falar, ei, segura rapaz, não dá, calma, respeita o tempo dela, conversa com ela. Hoje em dia você tem que falar, homem, vai, meu filho, tem que... E não é, assim, eu estou falando porque é uma coisa que a gente tem percebido mesmo. Como que é comum, dentro de um lar não ter intimidade, e está tudo bem? Tudo bem para quem? Tudo bem aonde? Vocês não estão vendo que o diabo está encontrando? A Bíblia diz que quando vocês se abstêm de intimidade, é por mútuo consentimento, e a Bíblia diz, não por muito tempo, meu amigo, mútuo consentimento, não por muito tempo. A Bíblia diz que o corpo de um pertence ao outro, e do outro pertence àquele. Poxa, tem muita coisa para a gente falar. Mas amém. Olha só, um doutor que eu vi, Fábio Watanabe, ele diz assim: você sabia que o uso excessivo do celular pode estar matando o seu desejo sexual? A dopamina digital, aquela descarga rápida de prazer ao rolar o feed, está reprogramando o seu cérebro. Com o tempo, ele se acostuma com recompensas instantâneas e perde a sensibilidade para os prazeres reais da vida, inclusive o sexo. Você está aqui? A dopamina é o neurotransmissor da motivação e do sistema de recompensa. O vício digital ocorre porque as redes sociais, jogos e conteúdos curtos geram picos rápidos e artificiais de dopamina. Em excesso, esse estímulo desestabiliza o cérebro, fazendo com que recompensas reais, como o sexo, percam o apelo e a intensidade. Olha só que coisa, a gente está tendo que falar disso, porque é um problema real em nossos dias. Não era uma pessoa, preste atenção, não era alguém falando na igreja, é alguém falando para o mundo. Você lembra que no mundo é uma prática?
Você lembra que na igreja a gente tem que falar para você: ei, faz no tempo certo, antes do casamento é fornicação, é pecado, você não pode, se guarda, se protege, inclusive é algo que você precisa. Se você é solteiro, se mantenha em santidade, porque existem homens que talvez eles estão mergulhados na pornografia, e aí eles pensam: quando eu casar, eu saio disso. Não sai! O que você não cura em Deus não vai ser curado, porque agora você tem. Então você precisa casar em santidade. E querido, preste atenção, a pornografia tem deturpado o entendimento do que é casamento e santidade, porque a intimidade do casal foi criada pelo próprio Deus. Então o diabo de alguma forma deturpou isso, e fez com que isso fosse vulgarizado, quando na verdade é uma bênção. Agora o que você precisa fazer é estar nesse lugar, onde você se enche de Deus, homens valentes. Sabe, querido, eu já não vou seguir mais aqui. Voltando um pouquinho a respeito de filho, deixa eu falar de algo que eu estava pensando esses dias. Se você teve um filho, antes de se casar, antes de se converter, se você teve um filho da sua juventude, eu não sei em que fase da sua vida você pode ter tido um filho, mas se hoje você está onde você está, e você tem o Senhor como Senhor da sua vida, não ser um pai bom para o teu filho, não faz parte do evangelho que você está vivendo. Então se você hoje é um pai maravilhoso para o filho do teu casamento atual, mas é um crápula para o casamento antigo, vai rever o teu conceito de evangelho. Por que que o teu filho agora pode ver um pai transformado, e o filho antigo não pode ser banhado por esse mesmo pai? Não é evangelho, querido. Então seja homem de verdade, e faça o que precisa ser feito. Aleluia. A Bíblia diz que o homem é o cabeça da esposa e da família. Vou fazer sabe aquele Maria Gabriela, eu falo uma coisa e rapidinho. O homem é o cabeça da esposa e da família, de acordo com Efésios 5:23, porque o marido é o cabeça da mulher, no caso a esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Isso quer dizer na prática que o homem é o líder da casa, o homem tem responsabilidade de governo. A posição de cabeça, de autoridade que o marido tem no lar, requer dele responsabilidades que Deus não cobrará da mulher. Amém? Aleluia. Aleluia. Não existe, querido, ou melhor, deixa eu ver um outro versículo, 1 Coríntios 11:3, quero entretanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher ou da sua esposa, e Deus o cabeça de Cristo. Mas quando nós falamos assim, toda mulher casada deve confiar ao homem o papel de governo do lar, e da vida a dois, e se submeter às suas decisões, desde que elas não vão de encontro aos princípios bíblicos. O governo da casa, ela está sobre o homem mesmo. E é triste porque se você homem não exercer esse governo, existem muitas mulheres hoje tendo que exercer esse governo, porque os homens estão sendo omissos, porque os homens não estão fazendo o papel que cabe a eles, e porque você não faz, a mulher faz. Queridos, como existem famílias que estão crescendo disfuncionais, porque dentro de casa as crianças olham para os pais e não conseguem discernir o papel de um e de outro. O papel de governo é teu, mas homem, preste atenção, eu converso isso sempre com a Cá, é segurança para a mulher ter alguém que está governando o lar, desde que esse que governa é alguém cheio de Deus. Porque se você entender governo, mas não estiver bem com Deus, você vai ser um governo desgovernado, e não conduzir de maneira sábia o teu lar, vai destruir o teu lar. Não discernir o tempo, as estações. A Bíblia diz que o coração do sábio sabe discernir o tempo e o modo de todas as coisas. Tiago, a Bíblia diz, se você não tem sabedoria, peça ao Senhor que Ele dá. Então eu posso orar por sabedoria para poder conduzir o meu lar, discernindo mesmo o tempo e as estações.
Queridos, eu já presenciei famílias onde o marido ganhava bem, onde ele tinha estabilidade no trabalho e financeira, mas era alguém que não tinha total noção do que fazia. Ora ia para um lugar, ora vendia a casa e comprava uma outra. Eu sei que hoje, essa mesma família, eles estão divorciados, não tem nada mais de recurso. Então, se você for um homem desgovernado, por não ser governado pelo Senhor, você não vai também ser um bom governante para a sua casa. Amém? Glória a Deus. Deus instituiu a mulher como auxiliadora para o marido na visão que ele propõe como casal. Dessa forma, a mulher pode ajudar o marido com os dons e habilidades. Os papéis de ambos são diferentes, mas devem desejar o mesmo fim, que se cumpra a visão de Deus estabelecida para o casal. Amém? Aleluia. Vamos ver se, como a coisa for, a gente fala mais para frente sobre isso. Mas a Bíblia diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. A Bíblia diz que o marido, o homem, deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ele traz essa mesma relação do homem para com a esposa, como dele para com a igreja. E ele diz que ele se entregou por ela. Então, você entender isso, é você tratar a sua esposa mesmo, priorizando ela, sacrificando-se por ela, tratando-a bem, suprindo as suas necessidades, comunicando-se com ela, protegendo-a. Sabe, querido, existem coisas que eu aprendi, e eu vejo alguns casais hoje em dia se comportando, e eu vejo, poxa, são detalhes tão pequenos, que dá uma ideia tão zelosa do que você está fazendo pela sua esposa. Amém? Então assim, se você está na rua com a sua esposa, seja alguém que está de olho mesmo, para proteger. Você sabia que não é errado? Todas as vezes que você estiver andando na rua, nunca é a esposa que fica do lado da guia, põe sempre ela para dentro da calçada. Você está comigo? Pode parecer besta, mas você está zelando por ela. Então você está andando com a esposa aqui é a rua, traz ela para cá. Pronto, ela está guardada aqui, ó, você está protegendo ela. Nossa, pastor, que besta. Besta não, querido. Você está entendendo alguma coisa? É proteger mesmo a sua esposa. Quando tem barulho na casa, é você que desce mesmo para ouvir o barulho. O marido dizendo, vai lá você nada, é você homem mesmo que desce. Pega um garfo e desce, né? Eu me lembro uma vez, morava em Guarulhos, a Camila disse, amor, teve um barulho. Eu disse, tá bom, fica aí, vou lá. Casa toda apagada, eu fui. A porta estava trancada, o portão, o quarto que era para a rua, eu botei assim, para ver se tinha barulho. Quando eu fui virar, ela estava aqui. Eu fiz, não era para você ficar lá, menina? O que você veio fazer aqui? Mas o grito que eu dei foi másculo. Foi, Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Homens, não tenham vergonha. Eu comprei um livro hoje, e eu vou ler ele, e se ele for bom mesmo, como eu estou achando que é, eu vou aconselhar vocês homens que leiam. Ele parece ser um livro curto, não vou nem falar o título dele, para você não comprar, que se for ruim, eu estou indicando, né? Então calma, mas eu creio que vai ajudar a gente nessa questão do orgulho. Amém? Não seja você alguém que tem dificuldade mesmo, de dizer que precisa de ajuda. Não é feio não. Diga mesmo. Procura alguém, ora, vamos orar junto, vamos orar junto, vamos se levantar junto. Mas não fica você nesse lugar sozinho, achando que é na força do seu braço que você se levanta, querido. Deus nos conectou uns aos outros, para que a gente possa ser mesmo essa força para os outros. Amém? Amém?
Amém. O desejo do meu coração é de verdade que você possa ser ministrado pelo Senhor, que o Senhor possa continuar ministrando ao seu coração. Homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Homens de verdade, homens que são fiéis, constantes, que tenham hombridade. Feche os teus olhos. Pai, nós te damos graças. A tua palavra nos ensina acerca de todas as coisas. O Espírito da verdade que habita em nós, ele nos conduz à verdade. Pai, hoje eu te falei, hoje nós falamos da tua palavra e daquilo que ela representa e tem para nós como instrução. A tua palavra nunca é um dedo apontado, e de fato colocou-se um espelho em nossa frente, e nós pudermos, a gente pode discernir e entender mesmo o que precisa ser ajustado, Pai. Que nós possamos ir para esse lugar, onde como sacerdote do nosso lar, nós conduzimos a nossa casa em temência ao Senhor, orando junto com as nossas famílias, orando junto com as nossas esposas. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos nos levantar e não deixar que o diabo crie fresta, distanciamento, ou que mude aquilo que o Senhor tem para nós como verdade, Pai. Em nome de Jesus eu te dou graças por tudo aquilo que o Senhor tem ministrado a nós. Em nome de Jesus, continue com seus olhos fechados. Talvez você entrou aqui essa noite e você nunca entregou a sua vida a Jesus. Querido, é em Jesus que você pode se tornar o homem que talvez você nem teve como referência. É olhando para Jesus, ele se mostrou um líder servil, ele se mostrou um líder que se importava com as mulheres, que não se sentiu diminuído por servir quem talvez não era servido, quem não era olhado, percebido. É em Jesus que você vai aprender. É em Jesus que você vai aprender a ser esse homem que a própria palavra tem como expectativa que você seja. Se você entrou aqui pela primeira vez ou não essa noite e deseja entregar a sua vida a Jesus, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Levanta a sua mão direita, eu quero orar com você, quero te dar um abraço. Mas não saia daqui sem receber daquilo que o Senhor deseja ministrar ao seu coração. Eu vi a sua mão levantada aí atrás. Existe mais alguém? Levanta a sua mão. Não saia daqui sem receber daquilo que Deus está te propondo essa noite. Não foram apenas informações, mas é o próprio Deus querendo te envolver e te trazer como família. Aleluia, aleluia, pode vir aqui. Aleluia, existe mais alguém? Existe mais alguém? Aleluia, aleluia, qual que é o seu nome? José? Você está consciente do que você está fazendo, José? A Bíblia diz que essa é a melhor decisão que o ser humano pode tomar. A Bíblia diz que você pode ter uma história vivida daqui para trás, mas por causa da sua decisão, você tem uma nova história escrita em Deus daqui para frente. Deus conhece o teu futuro e é Ele que vai te fazer viver tudo aquilo que está no coração dEle. Existe no coração de Deus uma informação ou um futuro que nem você, ainda que tenha sonhado, entender o que é viver de maneira de sucesso. Então essa noite você muda uma chave dentro de você. Você muda a sua vida de uma vez por todas. Amém? Eu quero chamar o pastor, ele vai orar com você. José, pode dar uma salva de palmas para o José? Aleluia! 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 Você pode ficar de pé? Se você entrou neste lugar e você já entregou a sua vida a Jesus, mas por algum motivo, e não me importa saber qual, você se afastou, você se desviou, e você deseja essa noite voltar para esse caminho, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Existe alguém? Eu não conheço a todos que estão nesse lugar,
Mas querido, Deus marcou um encontro com você e Ele deseja mudar a sua história. Existe alguém? A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende existe festa, mas ela também diz que existe festa quando o filho volta. O pai faz festa. Amém? Aleluia. Eu não sei se existe alguém com alguma dor ou enfermidade. Nós vamos orar por você. Você pode vir aqui à frente. Ou se você já entregou a sua vida a Jesus, mas por algum motivo você ainda não foi cheio do Espírito Santo, tendo a evidência de falar em outras línguas, isso é para você. Existe alguém assim? Todos cheios? Ei, pais, homens, orem em outras línguas na sua casa. Chame os seus filhos para orar com você. Chame os seus filhos para orar com você. Seus filhos não podem ter vergonha de orar na sua frente, não. Crie esse hábito. Crie esse hábito, onde essa se torna uma rotina comum na sua casa. Lembra? É viver os dias comuns dentro do lar. Tem que ser comum vocês adorarem o Senhor como família. Eu tenho 2 pedidos de oração e nós vamos orar por essas pessoas. Estenda as suas mãos para cá. Pai, nós te damos graças pela vida da Manuela e oramos por uma recuperação sobrenatural no dedo dela, não perdendo sensibilidade, não perdendo movimento, não perdendo, Pai, se ajustando e crescendo como se nunca tivesse acontecido nada. Em nome de Jesus eu oro pelo Jonatas e por todos os problemas cardiológicos que ele apresenta. Na autoridade do nome de Jesus nós declaramos sarado, sarado em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia, aleluia. Querido, antes de você se sentar, dá um abraço quem está do seu lado. Homem abraça homem, mulher, mulher. Aleluia. Se você já abraçou, volta para o seu lugar. Aleluia. Você pode se sentar. Aleluia. Você foi edificado. Um pouquinho mais baixo, por favor. Vocês foram edificados? Amém. Eu quero indicar 2 livros para vocês. Motivação para o Sucesso, Soluções Bíblicas para Ser Bem-Sucedido, do Charles Capps, um livro muito bom. E também Qualificado, Servindo a Deus com Integridade e Terminando a Sua Carreira com Honra, do Tony Cook. São 2 livros que vão te ajudar a ser cada vez melhor. Amém?